Olá, meu nome é Renato Raiol, talvez você não me conheça. Eu sou o fundador da Quant, um gabinete que começou como empresa de construção e que hoje está vocacionado a ajudar outros construtores de light steel frame a obter uma maior economia de tempo e de dinheiro em suas obras. Nesse vídeo eu vou te explicar o que é um projeto de preparação de obra e te mostrar se você precisa ou não desse tipo de serviço na sua construção. Eu criei esse vídeo porque é muito provável que ao solicitar um orçamento de projeto para estrutura de light steel frame, você receba várias propostas com valores muito diferentes. E um dos motivos para que isso ocorra é que alguns gabinetes podem estar te apresentando uma proposta para elaborar apenas o projeto de licenciamento, tá? Enquanto que outros gabinetes estão te apresentando uma proposta para te fornecer projeto de licenciamento e também a preparação de obra. Então deixa eu te explicar melhor o que caracteriza cada um desses projetos. O projeto de licenciamento ou projeto estrutural é aquele documento que deve ser entregue na Câmara, tá? Ele é composto pela memória de cálculo, pelo termo de responsabilidade, pelo seguro do engenheiro e por algumas peças desenhadas que indicam quais são os perfis que vão ser utilizados em cada estrutura, nas paredes, lajes e coberturas. Já o projeto de preparação de obra é um manual de fabricação e montagem da sua estrutura. Ele é feito a partir do projeto de estabilidade. Isso é muito importante destacar. Não é possível elaborar apenas o projeto de preparação de obra se não houver um dimensionamento da estrutura. A grande diferença é que para elaborar o projeto de preparação de obra, o projetista vai estar muito atento ao projeto de arquitetura, para que a estrutura que ele desenhe saia exatamente o que foi pensado pelo arquiteto. Então ali ele vai analisar as folgas necessárias para portas e janelas, modelos da caixa de história, alturas de betonilha e etc. Enquanto que no projeto de estabilidade, o engenheiro está preocupado em definir qual é o tipo de perfil mais indicado para cada zona da construção, quais são os sítios que vão necessitar de cantoneiras, a quantidade de parafusos necessárias em pontos específicos, o projetista da preparação de obra está mais preocupado em como ele vai dividir aquela estrutura em painéis, em como vão ser feito o encontro das paredes, em como fazer com que aquilo não descaracterize o projeto de arquitetura. E o mais importante, esse tipo de serviço vai garantir que a sua obra não fique paralisada, aguardando por uma definição do diretor ou do fiscal de obra, pois a maioria dos pontos, das dúvidas, dos erros de projeto já foram identificados e corrigidos na fase da elaboração da preparação de obra. Um outro motivo pelo qual eu defendo que a contratação desse serviço seja feita na fase inicial é que só dessa forma você vai conseguir mostrar ao construtor, sem dúvida alguma, o que você realmente quer construir. Com a preparação de obra, o seu fiscal vai conseguir discutir com o construtor o planeamento da construção, as fases de montagem, o calendário de obra, as etapas de pagamento. Discutir a construção de uma estrutura de light steel frame sem um projeto de preparação de obra é quase como você discutir com o eletricista a posição dos pontos de tomada no seu quarto, tendo como base somente a espessura do cabo que deve ser utilizado. Ou seja, você tem informações incompletas para ter ali uma troca de informações com o seu construtor. Eu costumo explicar aos meus clientes construtores que se você contrata um projeto de estabilidade sem a preparação de obra ali na fase inicial, você até vai ter uma economia, tá? Mas você vai ter ao longo da sua obra um gasto que pode muitas vezes superar 10 vezes o preço do projeto de preparação de obra. Isso porque sem o projeto de preparação de obra, você corre o risco de comprar materiais em excesso, você corre o risco de ter paralisações em obra devido à falta do planeamento e à falta de antecipação dos problemas, tá? Fora o tempo que você vai ter da sua equipa parada, aguardando a definição de alguns pontos específicos para serem executados na sua estrutura. Só para que você entenda um pouco melhor a importância desse projeto, deixa eu te dar alguns exemplos de situações onde a Quant conseguiu identificar
erros ou omissões de projeto e conseguiu solucionar isso antes mesmo de se iniciar qualquer etapa da construção. Falta de espaço para um kit de sanita suspensa, falta de espaço para um kit cassete porta de correr, ter que mover alguns centímetros para o lado, alguma porta ou janela, ter uma altura insuficiente da platibanda para que ela possa esconder a cobertura, ou mesmo não ter altura suficiente para a gente instalar uma caixa de história. Esses tipos de problema não são identificados na fase de elaboração do projeto de estabilidade, até porque não é função do engenheiro ficar perguntando do construtor qual que é o modelo da caixa de história que ele quer utilizar. A pessoa que elabora o projeto de preparação de obra deve ser um profissional que tem experiência de construção em LSF, porque só assim ele vai conseguir já identificar e antecipar eventuais erros ou dificuldades de montagem e vai propor soluções que vão acelerar o processo de construção da sua estrutura em light steel frame. Aqui na Quant, todos os projetos de estabilidade já são entregues com o projeto de preparação de obra. Nós nos tornamos referência nessa área aqui em Portugal. E é por isso que também atendemos outros gabinetes ou profissionais que apenas elaboram o projeto de estabilidade. Eu vou te falar que também é muito comum atendermos ou construtores ou donos de obra que contrataram um projeto de estabilidade e que nem sabiam da necessidade de um projeto de preparação de obra. E aí eles acabam procurando a Quant para que em um momento posterior a gente possa desenvolver esse serviço. Deixa eu te explicar por que o nosso processo é um pouco diferente dos outros gabinetes. Aqui na Quant, quando a gente recebe o projeto de arquitetura e as informações essenciais para a elaboração do projeto de preparação de obra, nós elaboramos um modelo 3D, onde nessa fase nós já conseguimos identificar eventuais ajustes necessários naquele projeto. Então, nós entramos em contato com o arquiteto ou com o cliente para discutir essas alterações. Depois de tudo isso aprovado, é que o projeto segue então para análise da estabilidade. E aí sim vai ser desenvolvido o projeto de estabilidade e vai ser concluído o manual de fabricação e montagem da sua estrutura. Espero que com esse vídeo eu tenha esclarecido a sua dúvida sobre se é ou não necessário a contratação de um projeto de preparação de obra. E eu também defendo que essa contratação seja feita logo no início, tá? Quando você está contratando o projeto de estabilidade, porque aí vai ter uma troca em tempo real de informações entre o projetista, que desenvolve o planeamento de obra, e o engenheiro de estabilidade, pois se houver necessidade de algum ajuste, essa informação já é passada em tempo real. Esse vídeo faz parte da série Aço Leve é Coisa Séria e tem por objetivo orientar os donos de obra quando forem construir em aço leve, para que eles não caiam numa roubada ao escolher a empresa de construção. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, te convido a assistir todos os outros que compõem essa série nas redes sociais da Quant. Obrigado.